Olá, seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão e vamos para mais um relato bizarro. Boa noite, meu nome é Antônio Alcântara e sou natural de Crato, uma cidade do interior do Ceará que fica próxima do Juazeiro do Norte. Sou afilhado do Padre Cícero, mas nunca testemunhei qualquer tipo de manifestação sobrenatural, como visagens ou homens transformados em animais. Meu sogro, seu Miguelito, no entanto, já relatou ter visto muitas coisas estranhas, como caiporas e visagens em velhas casas próximas às estradas. Segundo ele, já escutou até o som de um lobisomem. Apesar dessas histórias, a que vou contar a seguir foi testemunhada pela minha sogra, Dona Lucinha, o que deixa claro que realmente aconteceu. Em 1970, meu sogro comprou um terreno com uma casa velha de tábua e um pequeno curral, próximos a um riacho na região de Umbarana. Na época, a região era pouco habitada, com poucos sítios aqui e ali, mas como o preço estava bom, ele decidiu comprar. Logo no início, ele decidiu demolir a antiga residência e imediatamente iniciou a construção de uma nova moradia para si e Dona Lucinha. A nova casa era simples, com teto baixo, paredes rebocadas com cimento queimado e uma varanda na frente, típica das casas do Nordeste do país, mas possuía o conforto necessário para criar uma família. Assim que a casa ficou pronta, minha sogra, que estava hospedada na casa dos pais em Crato, se mudou para lá. Com o tempo, as coisas melhoraram e, como seu Miguelito sempre foi um trabalhador incansável, não demorou muito para que conseguissem comprar algumas cabeças de gado, melhorando ainda mais suas condições de vida. Em 1971, minha sogra engravidou do primeiro filho do casal, Roberto, trazendo ainda mais alegria para a família. No entanto, após alguns meses, algo estranho começou a acontecer. Todas as noites um bicho voava e pousava no telhado da casa, fazendo um baque muito alto. Parecia que o animal esperava que todos se deitassem para dormir antes de aparecer. Primeiro, ele pousava em um pé de siriguela, que ficava bem do alto da casa, fazendo com que seus galhos batessem nas telhas. Seu Miguelito acendeu a lâmpada e saiu de casa para investigar o que estava acontecendo. Mas ao colocar o pé para fora, ouviu uma batida de asas. Quando olhou, não viu nada, como se a coisa tivesse escapado dele. Minha sogra ficou preocupada com a situação e sugeriu que ele cortasse um pé de siriguela onde o bicho costumava pousar. Mas ele não queria cortar a árvore por causa da sombra que ela proporcionava. Em uma noite, seu Miguelito ouviu novamente o barulho e decidiu voltar para ver o que era, sem levar a lâmpada ou uma enxada. Com a luz da lua, ele viu o bicho com asas grandes, parecido com uma coruja, mas quase do tamanho de uma pessoa, no meio das galhas da siriguela. Assustado, ele gritou e o bicho voou embora, parecendo uma mulher com asas e cara de coruja. Ao contar o que viu para minha sogra, ela perguntou o que era, e ele disse que era uma assombração, mas que era de carne e osso e tinha asas. Eles tiveram dificuldade para dormir naquela noite, com medo de que a criatura voltasse, mas ela não apareceu novamente. Seu Miguelito colocou um facão e uma arma ao lado da cama, mas não precisou usá-los. A casa de seu Biro, um homem da região que morou ali por toda a vida, ficava a meio caminho do sítio do seu Miguelito. Na manhã seguinte, ele foi cedo até a casa de seu Biro para contar sobre a criatura que viu no topo da árvore, entre os galhos. Seu Biro disse que nunca tinha visto uma criatura como aquela, mas que os moradores mais antigos da região contavam histórias sobre uma velha que fazia feitiçaria e que desapareceu de repente. Algumas pessoas afirmaram ter visto uma assombração voando e gritando nas estradas depois disso, e que poderia ser a mesma coisa que seu Miguelito avistou. Seu Biro suspeitou que a casa da velha ficava no mesmo local onde seu Miguelito construiu a sua, e que ela estava lá para perturbá-lo. Ele aconselhou seu Miguelito a ir até a casa da Dona Rosa para pedir conselhos, pois ela era experiente nesse tipo de assunto. No dia seguinte, enquanto estava escurecendo,
Seu Miguelito e sua esposa foram à casa da tal Dona Rosa, que ficava em direção ao Padre Cícero. Depois de descerem da carroça e entrarem na casa, eles contaram sobre a criatura que parecia uma coruja do tamanho de uma mulher muito magra. Dona Rosa sabia do que se tratava e disse que a criatura estava atrás do bebê que estava prestes a nascer. Enquanto o bebê estivesse na barriga da minha sogra, nada de ruim aconteceria. Mas depois que nascesse, a criatura faria de tudo para levá-lo embora. Dona Rosa disse que seu Miguelito precisava fazer uma fogueira no quintal e mantê-la acesa até a meia-noite, porque a criatura tinha medo da luz e não se aproximaria da casa com a fogueira acesa. Ela sugeriu que isso fosse feito por pelo menos um mês após o nascimento do bebê, e que o bebê deveria ser batizado logo, pois a criatura só levava crianças que não eram batizadas. Quando seu filho nasceu, Miguelito acendia uma fogueira todas as noites. Eles imediatamente providenciaram o batismo do bebê, mas Miguelito, sendo esperto, mandou sua esposa para a casa da mãe para passar o resguardo. Durante o tempo em que minha sogra ficou na casa da mãe, seu Miguelito disse que ouvia um piado passando por cima da casa, como se algo quisesse pousar no telhado, mas devido à fogueira não conseguia. Depois que ela voltou para casa com o bebê, Miguelito continuou acendendo a fogueira por mais alguns dias e a criatura não apareceu mais. No ano de 1974, quando Dona Lucinha estava grávida novamente, ela estava em casa sozinha com um filho quando sentiu um baque no telhado. Ela lembrou da criatura e começou a rezar e a chorar. A criatura começou a rir do lado de fora, como se soubesse que Miguelito não estava lá. Quando Dona Lucinha olhou para o telhado, viu que a criatura já tinha colocado a cara para olhar para dentro da casa. A criatura tinha olhos brilhantes e um bico no lugar do nariz, mas fugia da luz. Então Dona Lucinha acendeu o lampião e a criatura voou para longe. Quando Dona Lucinha engravidou do terceiro filho, Miguelito a levou para a casa dos pais para evitar que a criatura aparecesse novamente. Miguelito acredita que a criatura não se aproxima de lugares iluminados, por isso ele acendeu a fogueira para mantê-la afastada. Chegamos ao fim de mais uma história de terror, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal para nos apoiar e também para não perder nenhum relato de terror. Até o próximo vídeo.